Esperar, para o ser humano, parece ser um desafio. Dizem que Deus tem 3 respostas para nós: sim, não e espera. O esperar pode ser doloroso e pode abalar a nossa fé. Nem Abraão, o pai da fé, se manteve firme todo o tempo. Trouxemos o relato de 2 mães que esperaram seu milagre se concretizar. Porém, quando pegou seus filhos nos braços, tiveram a certeza do poder de Deus e são exemplo para todos que estão no estágio da espera. Como foi o processo de esperar? O processo de esperar, primeiramente, boa noite, a paz do Senhor. O processo de espera, quando nós estamos assim, esperando uma grande promessa da parte do Senhor, ela é, eu digo que, dolorosa e até um pouco cansativa. Esperar o meu milagre foi um processo bem demorado e uma prova de fé. Porque nós queremos fazer no nosso tempo, nós queremos que seja no nosso tempo, porém nós temos que esperar no tempo daquele que faz tudo perfeito. E quando eu estava no processo de espera, veio a parte também de querer desistir. Dizer, Senhor, não quero mais, o Senhor não precisa mais realizar esse milagre na minha vida. Porém, o Senhor sempre falava ao meu coração que Ele queria realizar esse sonho meu e do meu esposo de sermos pais, porque muitas pessoas oraram por nós e o Senhor já tinha falado de várias maneiras que ia me dar um filho. Porque a gente confia no poder de Deus, a gente acredita que Deus é poderoso, mas quando a gente está esperando um grande milagre e ele não vem, ele demora para chegar, aí essa espera balança a nossa fé. E a gente vive momentos de, não, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar, e alguns momentos de, só eu não tenho filho, só eu que não alcanço esse milagre. Então foi altos e baixos, foi um processo bem difícil. Então o Senhor, ele sempre falava comigo, como eu vou deixar os meus servos envergonhados? Porque eles oraram, fizeram campanha dentro do meu lar e o Senhor testificou ao coração de cada um que Ele ia realizar esse milagre. Era no tempo dEle, na hora dEle, e ali para a gente esperar, é como eu falei, né? É doloroso, mas o Senhor Ele sempre cumpre as promessas que Ele nos faz. Ele é fiel. Como foi a descoberta da gravidez? Foi um sobrenatural, algo assim extraordinário. Foi uma experiência, assim, muito linda que Deus me permitiu passar. Eu posso chorar? Porque eu descobri num momento, assim, que eu estava passando por um processo muito delicado de desesperança, de uma idade já mais avançada. Eu pensando assim, eu acho que tarde demais para chegar a gerar um bebê. Talvez eu tenha que adotar uma criança no futuro, mas gerar um bebê, eu acho que isso não vai acontecer comigo. Quando eu descobri a gestação, eu achei que eu estava até com alguma enfermidade. Porque eu senti o meu corpo mudar, porém eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu achei que eu estava passando por algum processo de enfermidade, porque eu sentia dores na parte de baixo da barriga, mas o Senhor me mostrou em sonhos que eu estava esperando um bebê, porém eu não entendia. E esse processo da descoberta foi algo assim incrível, porque eu fiz 3 exames. No primeiro, eu comecei a gelar, comecei a suar frio. Eu achei, não é. Eu falava para as meninas, para as minhas amigas, é hormônio, é alguma coisa diferente, mas gravidez não é. Não que eu não acreditasse na promessa do Senhor, mas é que 16 anos esperando não é 16 dias, né? E ali, quando eu descobri, eu fiz o segundo teste, depois eu fiz o teste de sangue, e ali foi aquela alegria. E eu estava tão assim, sem esperar que fosse viver aquele momento de milagre, que eu já estava com 3 meses quando eu descobri. E foi algo assim tão lindo que era tantas pessoas que esperavam aquele momento, viver aquele momento junto comigo, que eu acho que eu nunca vi ninguém receber uma festa porque está grávida, como eu recebi da minha família, dos meus amigos. Liguei para minhas irmãs, para minha mãe, e todo mundo estava assim, sem acreditar.
porque nós somos em 6 irmãos e só eu que não tinha filhos. Então, para muitos, assim, já achava assim, eu com 35 anos, já chegando nos 36, achava assim que era impossível. E realmente era impossível. Porém, o nosso Deus, Ele realiza o impossível nas nossas vidas. E foi algo maravilhoso, nós ficamos muito felizes. Eu lembro que o Leonardo chorou muito, eu chorava muito. E todas as pessoas que eu ligava choravam muito e se alegravam muito, se emocionavam muito comigo, né, estando passando por aquele processo ali de descoberta da gravidez do Igor Mateus. A gente tinha um encontro de casais para ir, na véspera que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, e a gente foi para esse encontro de casais, e quando eu cheguei do encontro de casais, tinha uma festa na minha casa, a coisa mais linda, e as pessoas que estavam próximas, tudo se alegrando com a gente, então foi algo extraordinário, lindo. Qual foi o sentimento quando você pegou o Igor pela primeira vez? Sentimentos, muitos sentimentos. Sentimentos de dúvida, será se eu vou dar conta? Sentimentos de, meu Deus, é meu mesmo. Meu Deus, está aqui, é a hora, eu estou segurando no colo. É uma mistura assim, muito grande de sentimento assim, de felicidade e, ao mesmo tempo, de preocupação. Querendo saber se a gente vai dar conta, que Deus confiou a gente um ser tão pequeno nas nossas mãos. E eu falo assim para o meu esposo, olha, está aqui. Se a gente não der o que comer, se a gente não der o que vestir, ele depende totalmente de nós. E era um sentimento assim, de muita, muita, muita gratidão, muita felicidade. Foi muito emocionante. Mesmo todo o processo de esperar a Anne da minha gestação foi assim, não foi como eu sonhei que seria algo tranquilo, né? Foi tudo um processo bem difícil. A igreja toda acompanhou. Eu tive um problema, uma gravidez de alto risco, e o parto não foi um parto tranquilo. Eu quase morri ali. E eu, quando estava no centro cirúrgico, no dia que a Anne nasceu ali, no parto, que eu vivi o milagre, eu já estava vivendo o milagre daquela gestação, mas o Senhor me fez passar por um processo de... Eu sou maior do que você possa imaginar. Eu já estava vivendo ali a grandeza de Deus, mas o Senhor quis que eu vivesse algo mais ainda, mais profundo. Os 3 dias que eu passei na maternidade, eu chorava muito, o Leonardo também chorava muito, porque as enfermeiras que olhavam também, que a gente contava o nosso milagre, elas também choravam. Teve enfermeiras lá que chorou quando soube assim que eu, mas meu esposo não podíamos ter filho, e o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. É um sentimento maravilhoso, é indescritível. É por isso que eu me emociono de falar, porque não tem nem como descrever o sentimento de pegar um filho assim no colo, e principalmente assim uma bênção ao qual você esperou por tanto tempo. É algo maravilhoso. É só o Senhor para fazer isso. No dia que a Anne nasceu, que eu passei ali pelo Vale da Sombra da Morte, bem no centro cirúrgico, o Senhor falou comigo que Ele me permitiria viver aquilo, porque eu era para morrer ali. Os médicos, eles viram ali uma complicação muito grande, tiveram que abrir, fazer uma incisão grande. Então, eu passei por um Vale da Sombra da Morte. Então, eu não pude pegar a Anne logo que ela nasceu. Ela ficou na UTI neonatal durante ali uma semana, e eu não pude pegar ela, não pude amamentar ela. Então, foi difícil. E quando eu consegui pegar a Anne no colo pela primeira vez, foi uma coisa linda. Foi assim a emoção mais grande, mais maravilhosa que eu já pude viver na vida. E o Senhor me permitiu isso. Foi um milagre, milagre em cima de milagre. E quando eu olho para ela, eu olho para o milagre de Deus, para o poder de Deus, a glória de Deus na minha vida. Você tem algum recado para as mulheres que estão na esperança de ter? O recado que eu tenho para essas mães que ainda não conseguiram realizar o seu sonho de ser mãe, e o pai também, porque o pai também quer, né? No caso do Leonardo queria muito. Mas meu recado para as mães é que elas esperem. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir.
É o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira a vida, como a palavra dele mesmo diz, antes que ele formasse no ventre da mãe, ele já sabia como a criança ia ser, então é ele que forma a criança no ventre da mãe. Que elas podem esperar, que elas podem confiar, que elas podem ter certeza, porque o Senhor ele não abandona, ele não desampara. E ele é que sonda os nossos corações, o desejo que está dentro do nosso coração. Ele viu que esse era o meu desejo, mas do meu esposo, de sermos pais. Ele assim concedeu. E o que eu falo para as mães é isso: esperem, esperem no Senhor, confia no Senhor. O tempo é dele, a hora é dele, mas pode crer que é perfeito. Espere com paciência no Senhor. Porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas fazer. O Senhor sempre falou comigo a respeito de Ana. E eu ficava, por quê? O Senhor sempre fala comigo. O Senhor me faz viver, ouvir pregações, fala comigo no meu secreto sobre Ana, mas não me faz viver o que Ana viveu. E o Senhor, quando Ele fala com a gente insistentemente em uma palavra, é porque o Senhor tem algo naquela palavra com a gente, né? Então, o Senhor me fez ouvir aquela palavra, aquela passagem ali que fala da Ana, que esperou Samuel, o filho da promessa. E Ele tinha uma obra na minha vida ali. E aqueles versículos eu já até cheguei a ministrar sobre Ana. E eu, Senhor, porque o Senhor me faz ministrar sobre Ana se o Senhor não me faz ser uma Ana? Não me permite ainda viver o que Ana viveu. Mas é o tempo de Deus. A gente sabe que todas as coisas têm um tempo determinado. Então, é o tempo de Deus. Eu digo que o tempo que o Senhor me fez viver o meu milagre foi o melhor tempo que Ele poderia ter feito em minha vida. Então, eu espero o tempo de Deus. Como foi a reação das pessoas ao redor com a bênção? Todos se alegraram muito. A igreja que me ajudou muito em oração, todos que olhavam para mim e falavam, estou te ajudando em oração, olha, Deus vai realizar, Deus vai fazer. E eu só tenho a agradecer, como eu sempre falo, a Igreja Sopro Divino, todos os membros assim me abraçaram, as irmãs que fizeram campanha, os irmãos que fizeram campanha. Assim que eu descobri a gravidez, o Senhor colocou no meu coração para falar para cada um que fizeram campanha no meu lar, que era para me falar que a bênção já estava dentro do meu ventre, que eu já estava grávida, e ali todos se alegraram, foi uma felicidade muito grande. Todos se emocionaram, adotaram assim, eu e o Igor, Mateus, assim, como se fosse da família mesmo, meu esposo. Foi maravilhoso. Todo mundo me acolheu assim com muito amor. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por essa família. Eu agradeço a igreja que é minha família, que me amou, que me acolheu, que orou. Quantas irmãs que eu não saía falando para todo mundo da minha luta, eu chegava a ter até um sentimento assim de é uma coisa muito íntima, não vou ficar falando. Mas as irmãs tão cheias de Deus vinha até onde eu estava, colocava a mão em meu ventre e profetizava a cura. E tão cheia de unção. E ali, quando você sentir que alguém precisa de oração, levanta e vai orar, porque é Deus. Quantas vezes eu estava ali tão angustiada e Deus levantava Jane, levantava Déda, levantava Loura, levantava a irmã Nadir e tantas outras irmãs, irmãos que chegavam a profetizar na minha vida sem saber o que eu estava passando realmente. E a igreja toda viveu esse milagre. Então eu fico feliz com a alegria da minha igreja, porque eles se alegraram com a minha alegria. E agradeço à igreja. E assim, quando eu falei que o processo de espera ele é doloroso e ele é assim cansativo, mas também é gratificante esperar no Senhor, porque sempre quando eu estava ali triste, cabisbaixa, né, pensando que Senhor, o Senhor está demorando, né, que a gente tende a falar, Senhor, o Senhor está demorando. Muitas das vezes eu estava em casa dormindo, eu acordava de manhã para vir para a consagração, eu só pensava assim, Senhor, você esqueceu de mim? Porque já tem 2 anos, já tem 3 anos, já tem 4 anos. E sempre quando eu chegava aqui, o Senhor usava a vida da serva dele, da Jane, e falava assim, estou eu renovando as minhas promessas sobre a sua vida. E sempre ela vinha com o texto de Ana, ali em 1 Samuel. Outra vez foi a Maura, que pregou na tarde da bênção também sobre esse texto. E eu fiquei assim, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando comigo que não esqueceu. E, na verdade, eu não sabia que a Maura também não podia ter filhos, né? Então, ali ela estava pregando para ela e para mim também. E eu não sabia que ela tinha um problema que não podia ter filhos. Então,
Ali eu me alegrei muito naquela tarde e sempre o Senhor usava os servos dele para falar, eu estou te entregando um presente muito lindo, uma embalagem azul, estou me lembrando das promessas que eu fiz na tua vida. Então o Senhor ele não se esquece de nós. O Senhor ele não esquece, ele sempre vai renovando as promessas dele. Pode ser que ele fez a promessa há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, mas eu garanto para você que nesse período de tempo que você está esperando, o Senhor sempre vai renovando as promessas, usando os servos dele para falar, que está ele se lembrando da promessa que ele fez na minha e na vida de cada mãe que está esperando. Eu creio assim.